vamos voltar hoje a conversar com meu avô Euro Tourinho, continuar nossa série de entrevistas a respeito da história da família Tourinho, dos, abre aspas, causos, da história rondoniense, da história porto-velhense. E eu quero voltar um pouquinho na história para fazer uma sequência temporal mesmo. Vou começando pela caixa prego. O que significa essa história da caixa prego? No passado ele era mais usado. Hoje raramente se ouve. Mas quando a pessoa ficava aborrecida com a outra, em vez de chamar um palavrão, uma pornofonia violenta, tipo aquela vai ela vai para a caixa prego. Agora eu não sei te explicar por que foi criado esse ditado, vai para a caixa prego. Deve ter nascido na Bahia, porque caixa prego é na Bahia. E por uma alta coincidência, essa tua curiosidade, foi onde nasceu meu pai, onde meu pai morava, até os 18 anos, da onde ele fugiu, depois com 18 anos. O seu pai é filho do Tourinho que veio para o Brasil. Que veio para o Brasil. Conte um pouquinho dessa história. Ele veio para o Brasil, teve alguns filhos, e esses filhos se espalharam por alguns estados? Eu acho que sim, porque o Malheiro já parte do outro avô, que era espanhol. Tourinho é português. O Tourinho é português. O meu pai é dessa família que morava em Caixa Prego, né? Em Caixa Prego. Aí ele estava ficando um rapazinho, então viu que não tinha futuro ali. A Bahia daqueles tempos, né? Apesar de ser a capital, antigamente a capital cultural do país, porque foi a primeira capital brasileira. E se mandou para Mato Grosso. Ele nasceu em Caixa Prego? Não. Essa parte aí que eu não sei também te explicar. Eu sei que quando ele saiu, que conheceu depois a minha mãe, ele saiu daí de Caixa Prego, da Bahia, com 18 anos. Com 18 anos. Foi bater em Mato Grosso, numa fazenda que era justamente onde esse português, coronel da reserva, da marinha, da reserva, veio e se estabeleceu aí. Entendi. O senhor nasceu no Mato Grosso? Eu nasci em Mato Grosso, em Corumbá. E esse local que eles estabeleceu... Que não é muito longe de lá do Rio Branco. Lá chamava-se uma região que tinha o nome de Rio Branco, onde o velho tinha essa fazenda. Foi lá que ele conheceu sua mãe? Foi lá por aquela área mesmo. Por aquela região. Ele tinha mais ou menos quantos anos, vô? O senhor tem ideia? Não. Ele fugiu aos 18. O seu pai? Meu pai? Ele fugiu aos 18. Agora, quando se casaram, não tenho noção. Não. Quantos filhos foram dessa união? Da sua avó, da sua mãe ou seu pai? Foram 4. Pela ordem? Euro. O senhor? Eu, o Luiz. Certo. Não, o Luiz não, perdão. Euro, Neuza, Luiz e Manuel, que é o caçula. O vovô, quem é de Porto Velho conhece, tem essa história muito bonita com Alto Madeira. A tia Neuza sempre trabalhou no Grupo Tourinho também. O tio Luiz, que a gente chama de tio, apesar de ser tio do meu pai, foi da FEComércio, foi do Sebrae, sempre foi um homem de negócios muito importante. E o tio Manuel é o único que desgarrou daqui, foi para o Pará, foi para os Estados Unidos, é doutor, sempre foi professor universitário, sempre escreveu muito. É um homem do qual a gente muito se orgulha por ter um intelecto muito grande, né? Muito grande. Acabou incentivando, depois que outros parentes estudassem fora. Acho que muitos dos doutores que tem na família, que decidiram seguir igual linha, devem isso ao tio Manuel pelo incentivo e pelo exemplo. Não é isso? Ele puxou
A primeira leva ele que puxou, tudo foi atrás dele. Atrás dele. E aí teve esse período do Mato Grosso. O período do Mato Grosso congrega que áreas, vô? O senhor falou de Guaporé, de Corumbá. Falei de Corumbá. Por exemplo, eu sei que a fazenda Piraputanga, que é parte da história do meu pai, era da minha mãe, herança da minha mãe. Agora, como que o meu avô, o português que saiu lá de Barão de Rio Branco, na beira do Rio Paraguai, para onde ele migrou, foi ter Piraputangas, eu não sei te explicar. Se você me perguntar, eu não sei te explicar. Eu sei que a fazenda Piraputanga, a 11 léguas de Corumbá, da cidade de Corumbá, era da minha mãe. Aí o meu pai foi ser fazendeiro, né, de graça, tal. Olha, de sorte, fujão e tal, ainda ganhou uma fazenda. Tinha sorte grande. Sim, era trabalhador, trabalhou, criou lá um gadinho, vendia gado, vendia leite. Acabou honrando o que o destino deu para ele. Deu para ele. Que bom. Nós vamos então continuar a partir desse ponto no nosso próximo encontro para saber cada vez um pouquinho dessa história. Chegamos já no Mato Grosso. No Mato Grosso. E vamos seguir nas próximas entrevistas, ainda dentro desse estado, vamos passar por alguns locais. Eu sei que tem algumas histórias do Mato Grosso. Algumas vezes talvez se tenha que voltar e tal. Não tem problema. Mas como aqui é na base da conversa, do papo. Isso. Nós temos quantos anos pela frente para isso? Uns 30 anos? Eu tenho pelo menos uns 10 mais. Não vou, eu quero uns 30. Eu quero uns 30 sentado nessa cadeirinha, que é dele, é na minha casa, mas foi comprada especialmente para o senhor. Aqui com esse sábado assim, todo cerrando esse almoço maravilhoso, então eu fico até mais de 10 anos. Toda vez que eu conto para os outros a respeito desse projeto do meu avô, eu repito para as pessoas que não é ele que fica feliz. Eu imagino que ele fique em retratar sua história, sua vida, deve se orgulhar disso, com razão, porque é uma história muito bonita, de muita honradez de trabalho, mas para mim é um resgate muito grande, porque eu fui para São Paulo muito cedo, meus pais se separaram, eu fui para São Paulo muito cedo, e eu fui privada, por conta dessa separação, do convívio com meu avô. Eu não tive meu avô perto de mim. E vocês imaginam que isso faz falta para o neto, né? Porque os avós são os pais doces. Mas não fez muita falta, que o que interessa é que você é hoje. Pois é. A tua força de vontade, a tua decisão, aquelas tuas decisões sérias, você isso e acabou, e foi ser mesmo. Pois isso é que interessa. Então isso para mim é um resgate muito grande, porque agora, finalmente, como adulta, eu estou conhecendo a história do meu avô, nesse projeto que me dá certamente muito mais alegria do que a ele. Nos vemos, portanto, no próximo encontro. É isso. Tá bom.